Bem-vindos ao Campeonato Nacional de Flat Track, edição 2023. Barcelos recebeu na pista de Chorente a primeira prova do Campeonato Nacional de Flat Track. Este evento, organizado pela Associação Clube Motogalos de Barcelos, sob a responsabilidade da Federação de Motociclismo de Portugal, contou com mais de 40 pilotos inscritos, distribuídos pelas 5 categorias em competição. Ao contrário da maioria das pistas de flat track, em que o circuito é oval, a pista de Chorente proporcionava curvas para ambos os lados. Este tipo de circuitos tem a designação TT e irão surgir em mais provas ao longo do campeonato. Neste tipo de circuitos, o regulamento permite a instalação do travão da frente. Dirt Bike, Power Bike, Tracker, Hobby, Pit Bike e 50 são as classes em competição nesta jornada. Durante a manhã e após as verificações técnicas, decorreram os treinos que definiram as posições dos pilotos na grelha de partida para as mangas de qualificação. As competições da tarde iniciaram com a classe das 50. Reinaldo Ribeiro, na sua derby, é o autor da volta mais rápida e vencedor da MQ1. Mas isto não significa que teve a vida facilitada, pois André Ferreira, na busca do primeiro lugar, não lhe deu qualquer momento de descanso. Na manga de qualificação 1, reservada às Pit Bike, David Dias, em Husqvarna, assume a liderança e distancia-se dos seus principais adversários, obtendo desta forma a vitória na classe. Carlos Sampaio e Rodrigo Falcão, constantemente envolvidos na disputa pela melhor posição, conquistaram respectivamente a segundo e o terceiro lugar. Na classe Tracker, onde a cilindrada máxima são 350 cm3, a grelha de partida contou com 8 pilotos. Este é o número máximo de pilotos permitido pelo regulamento para o arranque em simultâneo. Os pilotos José Lima, Maurício Santos e André Felícia tomaram conta do comando da corrida logo após a partida. Foram várias as trocas de posição entre estes pilotos. Simão Vidinha encontrava-se na quarta posição e tinha atrás de si um grupo composto por Carlos Sampaio, Rodrigo Falcão e Filipe Torre. José Lima é o vencedor da MQ1, com André Felícia em segundo e Maurício Santos em terceiro. A classe Power Bike é destinada a protótipos com a cilindrada máxima de 900 cm3. Após a partida, Ricardo Pontes, em Honda, executa diversos ataques ao primeiro lugar, ocupado por Fábio Felícia, mas sem sucesso. Fábio Felícia, o atual campeão em título, aos comandos de uma Royal Enfield, defende o primeiro lugar, chegando mesmo a ganhar alguns segundos de vantagem ao seu adversário mais direto. Fábio termina esta manga em primeiro, Ricardo Pontes em segundo e André Ferreira em terceiro. Renato Neves fecha o grupo em quarto lugar. Se no ano passado a classe com mais pilotos era a Tracker, sendo necessário em todas as provas dividir o grupo em dois, este ano a classe com mais pilotos inscritos passou a ser a Dirt Bike. No primeiro grupo, Sérgio Rego, o campeão de 2022 da classe Dirt Bike, tomou a dianteira da corrida e terminou em primeiro com mais de 7 segundos de vantagem, sobre José Lima, o segundo classificado. Ivo Grácio classificou-se na terceira posição. No segundo grupo, mais 8 pilotos na grelha de partida. Miguel Fernandes, aos comandos de uma Honda, conquista de forma destacada a primeira posição. Carlos Sainz em Yamaha classifica-se em segundo lugar. E Daniel Azevedo é o terceiro em Husqvarna. A repescagem é uma oportunidade para alguns pilotos obterem o acesso à manga de qualificação seguinte. Por esta razão, as disputas pelos primeiros lugares são sempre bastante animadas. Na MQ2 das 50, a disputa pela primeira posição teve novamente como protagonistas Reinaldo Ribeiro em Derby e André Ferreira em Yamaha. A vitória sorriu novamente a Reinaldo Ribeiro, com o segundo classificado a pouco mais de meio segundo. Na segunda manga das qualificações das Pit Bike, as posições inverteram-se. Desta vez é Rodrigo Falcão em Kawasaki quem assume a liderança da prova e conquista o primeiro lugar. David Dias obtém o segundo lugar e Carlos Sampaio o terceiro. A MQ2 relativa às Tracker teve um início de prova bastante entusiasmante. Foram diversas as trocas de posições entre os pilotos. José Lima em Honda e André Felícia em Yamaha destacaram-se dos outros pilotos e assumiram a liderança da corrida na luta pelo primeiro lugar. José Lima fica em primeiro, André Felícia em segundo e Maurício Santos em terceiro, a 6 segundos do vencedor. Na segunda manga de qualificação, Fábio Felícia domina novamente a corrida e conquista a primeira posição. Ricardo Pontes é o segundo classificado e André Ferreira o terceiro. Um conjunto muito interessante esta Royal Enfield, preparada pela Torcap e pilotada pelo algarvio Fábio Felícia. A MQ2 das Dirt Bike foi mais uma vez uma manga bastante disputada. O público, entusiasmado com o espetáculo das derrapagens controladas em alta velocidade, aplaudia a cada passagem dos pilotos. Sérgio Rego, Miguel Fernandes e José Lima, após a partida e por esta ordem, tomaram conta dos 3 primeiros lugares da corrida e não os largaram mais.
Carlos Sá, em Yamaha, classificou-se em quarto lugar. Terminada a segunda ronda de qualificação, deu-se início às finais das respectivas classes. Reinaldo Ribeiro, a debater-se com problemas na sua derby, fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar o lugar mais baixo do pódio, mas sem sucesso. Em Yamaha, José Alves conquistou a segunda posição na final. André Ferreira, também em Yamaha, foi o vencedor da final do troféu Mini Flat Track na classe das 50. Na final da Speedbike, a disputa pela primeira posição entre os dois jovens pilotos Rodrigo Falcão e David Dias foi um espetáculo emocionante. O piloto da Kawasaki tentava por todos os meios ganhar alguma distância ao seu adversário, mas este não o permitia. David Dias, em Husqvarna, não descolava de Falcão e procurava constantemente uma oportunidade para tentar a ultrapassagem. Os vencedores da classe Pitbike desta jornada foram Rodrigo Falcão em primeiro lugar, David Dias em segundo e Luís Magalhães em YCF em terceiro lugar. As expectativas sobre o resultado desta final eram grandes, pois eram 3 os candidatos ao lugar mais alto do pódio. José Lima e Maurício Santos, ambos em Honda, disputaram o primeiro lugar sem a oposição de André Felícia, que entretanto teve problemas com a sua moto. José Lima vence a final, Maurício Santos fica em segundo e Carlos Sampaio termina em terceiro. Fábio Felícia ocupa mais uma vez o primeiro lugar de forma consistente, posição que mantém até receber a bandeira de xadrez. Ricardo Pontes ficou na segunda posição, com um excelente andamento e sem nunca baixar os braços, sentia-se impotente para acompanhar o campeão nacional das Powerbike. André Ferreira fechou o pódio no terceiro lugar. A última corrida do dia seria a final de Dirt Bike. Sérgio Rego, em Husqvarna, assume a primeira posição logo após a partida e tem atrás de si Miguel Fernandes, Carlos Sá e José Lima. Sérgio Rego solidifica a sua posição e vence a final da primeira prova do Campeonato Nacional de Flat Track de 2023. Miguel Fernandes, em Honda, classifica-se em segundo lugar e Carlos Sá em terceiro, depois de uma luta emocionante com José Lima. Foi bastante bom. A pista aqui de Barcelos é uma pista que eu gosto bastante. Sabia que ia ter luta com o Miguel, como foi visível, mas conseguimos levar a vitória em todas as mangas, tanto nas qualificações como na final, por isso o dia correu bem. A próxima prova do campeonato irá decorrer na Póvoa de Varzim. A Lausanne acolheu a quarta ronda do Campeonato Nacional de Enduro CFL 2023. O regresso a uma região que tanto deu a esta modalidade, novamente com uma forte lista de inscritos, com destaque para os nomes internacionais que têm estado no Campeonato Português, bem como o regresso à competição do campeão em título, Diogo Ventura. Com o paddock localizado bem no centro da Lausanne, houve ainda espaço para as exposições de algumas das marcas que estão com este Campeonato Nacional de Enduro, bem próximo do paddock e de onde se realizaram as verificações técnicas e administrativas. Começamos com o Elite 2 e a quarta posição para Norberto Teixeira. O piloto da Motor Clube Marco Cotandril FF Racing foi muito regular ao longo de toda a jornada, terminando na quarta posição, que lhe permite ocupar o terceiro posto no campeonato de Elite 2. Terceiro lugar na Lausanne em Elite 2 foi para Renato Silva, o piloto da Beta Portugal Motospinha, esteve muito próximo do segundo lugar da Elite 2 e do pódio absoluto. Este resultado coloca Renato Silva na segunda posição nas contas do campeonato de Elite 2, ele que vinha de uma boa prestação no Campeonato do Mundo de Enduro em Itália. Renato terminou logo atrás do seu colega de equipa, falamos de Diogo Ventura, da Beta Portugal Motospinha Góis Motoclube, a fazer aqui o seu regresso à competição. Esta foi a segunda presença da temporada para o atual campeão em título. Morgan Laziarte esteve ao seu melhor nível. O piloto da Sher Portugal Special Test dominou de princípio ao fim, terminou com 1 minuto e 27 segundos de vantagem no absoluto. Uma grande prestação por parte do piloto italiano, que está cada vez mais rápido nesta modalidade. Recordamos que é o segundo ano de Morgan Laziarte do Enduro e aqui a ser novamente o vencedor. The race was very nice. The tests were good. They put you in a good condition to push. The bike was awesome, reacts very good, and yeah, the race was good. Was much better for me instead of Tabua, and also was very difficult for the hot weather.
which is the first race of the year with this condition, and you can see also your physical status. Renato Silva, Diogo Ventura e Morgan Lesiard no pódio de Elite 2. Em Elite 1, a quinta posição a ir para Ricardo Wilson. O piloto da AC Motos TM Racing Portugal cometeu alguns erros que fizeram perder algum tempo, mas mesmo assim a ser o quinto classificado e a ocupar a terceira posição nas contas do campeonato de Elite 1. Piloto então da TM que terminou atrás de Diogo Vieira. Agora aos comandos de uma 254 tempos, o piloto da Raposeira Bubbles Racing Team, com a moto que habitualmente era utilizada por Bruno Charrua, que está afastado por lesão. O piloto a conseguir então ser o quarto classificado, a ficar muito próximo do pódio de Elite 1 e a trazer aqui sempre a sua espetacularidade ao Campeonato Nacional de Enduro. O terceiro posto, Frederico Rocha, piloto da Team Easy Motos Maxis, foi o terceiro classificado em Elite 1. Ficou também muito próximo do segundo posto, na verdade uma classe muito disputada nos lugares de pódio. Segundo lugar para Tomás Clemente, depois de uma longa paragem, o piloto da Honda Luso Motos, aqui a jogar na casa da sua equipa. Nova vitória em Elite 1 para Bruno Crivelin. Piloto brasileiro que compete com a Honda Luso Motos, mantém-se invicto nesta categoria e foi segundo na classificação absoluta. E segue líder na classe de Elite 1 e segundo em termos absolutos. Frederico Rocha, Tomás Clemente e Bruno Crivelin no pódio de Elite 1. Passamos agora para a Open e novo pódio para Fernando Sousa Júnior, piloto que fez a sua segunda prova da temporada, terminou na terceira posição de forma isolada, a colocar a sua KTM da IS3 Metalworking em mais um pódio deste muito experiente piloto. Na sua frente a ficar Marcelo Bandeira da Motospinha Beta Portugal Góis Motoclube, piloto que estava aqui bem próximo de casa, a ser então o segundo lugar e a conseguir também ficar na terceira posição do campeonato, mas agora muito próximo do líder da classificação deste campeonato. Uma classe que foi vencida pelo jovem Francisco Leite, piloto que conseguiu a primeira vitória da temporada com a sua Sherk, da Sherk Portugal Moto Dreams, e com o abandono do líder do campeonato, Rui Fernandes, a ficarem aqui os três pilotos muito próximos na luta pelo campeonato. Leite também ele, que esteve presente no Campeonato do Mundo em Itália e a regressar aqui com bom ritmo a Portugal. Pódio de Open 1 com Fernando Sousa, Marcelo Bandeira e Francisco Leite. Em Open 2, a terceira posição a ir para o espanhol Óscar Amado, com uma TM da AJR Motor. O segundo lugar foi para Filipe Oliveira, piloto da Zepa Racing, a conseguir aqui uma boa prestação neste campeonato de Open 2, sendo o terceiro melhor em Open Absolute. Bom resultado para este piloto aos comandos de uma Sherco, numa classe que viu nova vitória de André Sérgio, o homem que veio do motocross e está cada vez mais à vontade com o enduro e a colocar a sua Beta, da equipa Beta Portugal Motospinha, no lugar mais alto do pódio em Open 2 Open Absolute, sendo agora o líder em ambos os campeonatos. Óscar Amado, Filipe Oliveira e André Sérgio no pódio do Open 2. Passamos para a categoria de senhoras e o regresso à competição de Joana Gonçalves, depois de uma lesão que a afastou da prova anterior. Joana Gonçalves a colocar a sua Husqvarna da equipa Jetmar na terceira posição, alguns contratempos e algumas dificuldades adicionais a não permitirem que fosse além do terceiro posto, mas a conseguir então aqui o seu regresso à competição. Segundo lugar para a Mariana Afonso, o piloto da Team Afonso Motos, município Viana do Castelo, foi a segunda classificada com a sua Fantic, terminou de forma tranquila nesta posição e a conseguir dilatar a vantagem no topo da classificação do Campeonato Nacional de Senhoras. Mariana Afonso então foi a segunda classificada e terminou atrás de uma regressada. Falamos de Bruna Antunes, que este ano não tem estado presente nas provas, foi a sua primeira prova do ano, o piloto que tem o seu projeto da BA Motopark, mas a fazer o seu regresso ao enduro e conseguir mesmo uma vitória confortável com a sua Gás. Joana Gonçalves, Mariana Afonso, que é o líder do campeonato, e Bruna Antunes no pódio de senhoras. Entre os veteranos, lugares cimeiros novamente muito animados. Terceira posição para Pedro Oliveira, da Dakar Tech, aos comandos da sua Gás. Terminou a 32 segundos do vencedor e com este resultado, que foi o seu segundo pódio do ano,
a passar para o oitavo do campeonato. Segundo lugar a ficar para Fernando Ferreira, da Fantic Portugal Sport Motos FF Racing. Ficou apenas 7 segundos do vencedor e com este resultado o experiente piloto ocupa a segunda posição do campeonato a apenas 1 ponto do líder. Ferreira foi então o segundo numa categoria que contou com o regresso às vitórias. Falamos de Manuel Moura, com a Yamaha Oliver Racing Team, conquistou a sua primeira vitória da temporada num ano que não tem corrido a melhor forma para aquele que é o atual campeão desta categoria. Assim, Moura a conseguir a sua primeira vitória e a dar grande espetáculo na Lausanne. Dos veteranos para os super veteranos, uma classe cada vez mais bem disputada e com o ritmo a subir. Terceira posição para José Ferreira, com uma KTM da Moto 3 tempos Telefina. Arsénio Miranda foi o segundo classificado com uma Husqvarna e que, com este resultado, ocupa o terceiro lugar no campeonato de super veteranos do Campeonato Nacional de Enduro CFL 2023. Nova vitória para Albano Mota. O piloto da Amadeiras Moto Mário Moto 3 tempos mantém a sua invencibilidade com a Gás, estando isolado no topo da classificação do Campeonato Nacional de Super Veteranos. Em Verdejum, André Reis chegava só com vitórias, mas desta vez as coisas já não correrem tão bem e o piloto da Gás a ser o terceiro classificado em Verdejum, terminando atrás de Ricardo Mendes, piloto com uma Honda CRF 250 da Lousa Motos. Esteve muito próximo da vitória, apenas 4 segundos e meio separaram Ricardo da vitória em Verdes 1. Classe Verdes 1, que viu um regressado nesta temporada a vencer. Falamos de Hélio Santos com uma Kawasaki, piloto que escolheu 2023 para fazer o seu regresso à competição e a conseguir aqui a sua primeira vitória da temporada, ocupando o terceiro lugar no campeonato, atrás de Ricardo Mendes e André Reis, mas aqui a somar então esta saborosa vitória em Verdes 1. Em Verdes 2, o lugar mais baixo do pódio ficou entregue a Fábio Magalhães com uma Red Moto do time Bianchi Prata. Eloy Rodrigues chegava aqui só com vitórias, mas à semelhança de André Reis, foi o segundo classificado, tinha então só vitórias, mantém a liderança no campeonato, mas a ser o segundo mais rápido na classe de Verdes 2 no Enduro da Lausanne. Desta vez a vitória a ir para Tiago Souza, piloto da Beta Portugal Motospinha, foi o mais rápido na Lausanne. 22 segundos foi a diferença para o segundo classificado e a sua primeira vitória do ano, ocupando o segundo lugar nas contas do campeonato. Em Verdes 3, o atual líder da classificação do campeonato, José Silva, ficou na terceira posição. A segunda posição para mais um experiente piloto nesta classe de Verdes 3, falamos de Pedro Durães, com uma KTM da Moto Lázaro Racing. E a vitória, a primeira vitória da temporada para Gonçalo Rodrigues. Com uma KTM da MC Work Góis Motoclube, Gonçalo Rodrigues esteve em bom plano, terminou com mais de 1 minuto e 10 segundos de vantagem, subindo pela primeira vez ao lugar mais alto do pódio, depois de ter sido segundo em Góis e em Faf. Bem preenchida esteve esta categoria de promoção, como tem sido habitual, e o lugar mais baixo do pódio a ir para Mauro Santos, da Boncar Montanha Clube Lausanne Park. Segundo lugar para João Coutinho. João Coutinho ficou a 8 segundos e meio do vencedor. Foi o principal adversário de João Coutinho, que levou a melhor na Lausanne. Falamos de Tiago Sena, com uma KTM da A-Comarca Team. Somou a sua segunda vitória do ano, que ia bater o seu adversário por escassos 8 segundos e meio. Foi sem dúvida uma classe muito bem disputada, como tem sido habitual. Pódio de promoção com Mauro Santos, João Coutinho e Tiago Sena. Finalizada esta quarta ronda na Lausanne, o campeonato segue para a Figueira da Foz, uma prova que traz sempre grande espetacularidade e onde é esperada mais uma recheada lista de inscritos. Monsaraz foi o palco da abertura do primeiro Campeonato Nacional de Hard Enduro Moto Extreme 2023.
Depois de 2 anos como troféu nacional, esta foi então a passagem para campeonato nacional, com as bonitas paisagens de Monsaraz a darem a cor necessária para este grande arranque de campeonato, que contou com 80 pilotos divididos pelas 4 categorias a alinharem em Monsaraz. Muito público, muito espetáculo, também muito calor a animarem esta jornada de abertura, e onde ficamos com as primeiras imagens deste campeonato nacional, antes de passarmos pelas classificações, onde a luta pela vitória esteve ao rubro nas 4 categorias presentes. O dia começou com o briefing e de notar a presença do presidente da Federação de Motociclismo de Portugal, Manuel Marinheiro, que esteve aqui no arranque deste novo campeonato nacional, e depois do prólogo, que decidiu as posições de partida para o percurso deste longo dia, onde estavam previstas 3 voltas, bonitas paisagens, 45 controles de passagem e a 4ª posição na categoria Pro a ir para Marco Ferreira, piloto da Telefina Moto 3 Tempos. Marco Ferreira, que conseguiu completar 38 dos 45 controles de passagem, foi o 4º classificado, logo atrás de Tiago Souza, da Beta Portugal Motospinha, piloto que ficou 5 lugares mais baixo do pódio. Esteve muito perto de completar as 3 voltas, fez 43 dos 45 controles de passagem e começou o ano com o seu primeiro pódio neste Nacional de Ardendour. Muito pó, muito calor, a criar aqui dificuldades adicionais aos pilotos, uma jornada bem exigente, mas sem dúvida marcada pelas fantásticas paisagens. Bruno Freitas, um piloto muito experiente, que colocou a sua KTM na 2ª posição, piloto que corre com a Padaria Freitas Moto 3 Tempos. Completou os 45 controles de passagem, gastou 3 horas, 37 minutos e 29 segundos. Bruno Freitas, um piloto muito habituado a estas grandes dificuldades, a conseguir aqui ser o 2º classificado nesta jornada de abertura. Vemos aqui uma das zonas mais difíceis deste percurso, muito público, nas zonas de espetáculo bem preparadas por esta organização, que começou da melhor forma o Campeonato Nacional de Ardendour Moto Extreme 2023. A vitória foi para Diogo Vieira, piloto com uma gás da Raposeira Bubbles Racing Team. Esta é uma das especialidades de Diogo Vieira. Recordamos que o piloto tem estado no Campeonato do Mundo Super Enduro, mas a aproveitar aqui esta jornada de abertura do Campeonato Nacional de Ardendour para mostrar toda a sua técnica e qualidade. Venceu com bastante tranquilidade, andou sempre na frente da corrida, completou os 45 controles de passagem em 3 horas, 18 minutos e 35 segundos, começando assim com uma grande vitória esta jornada do Campeonato Nacional de Ardendour Moto Extreme 2023. E com esta vitória começou então da melhor forma, e passamos para as palavras de Diogo Vieira. Correu bastante bem, consegui vencer. O traçado em si, as dificuldades não eram muito técnicas, mas o calor e o ritmo alto que se impôs na prova tornaram a prova dura. Acho muito importante isto passar a campeonato. Tivemos 2 anos de troféu, mas provou-se que as organizações são competentes e são provas com qualidade, portanto é muito importante conseguimos ter o Ardendour como um campeonato nacional. Mostra que a modalidade está a crescer, é outro incentivo, mesmo para os patrocinadores, mostrar que como campeão nacional e não vencedor do troféu tem outro impacto, portanto estou bastante feliz. Pódio da categoria Pro, com Diogo Vieira no topo, seguido por Bruno Freitas e Tiago Souza. Avançamos agora para a classe Open, que contou com 12 pilotos nesta jornada de Monsaraz. Muita luta nos lugares cimeiros, o ritmo esteve alto e a 5ª posição a ficar para António Marques, piloto da Warriors Hard Enduro. Completou 30 controles de passagem, ficou assim na 5ª posição, esteve na luta pelo 4º posto até aos momentos finais. Uma boa prestação por parte de António Marques. Uma prova que viu Jorge Araújo terminar na 4ª posição, serviço da equipa Palhares CAR. É um piloto muito experiente, atacou na fase final, conseguiu entrar na 2ª volta, a fazer então aqui 2 horas e 36 minutos
de prova e a terminar na 4ª posição. Passamos agora para os lugares do pódio, onde Ricardo Silva, da Beta Portugal Motospinha, ficou com o degrau mais baixo. O piloto completou 45 controles de passagem. Foi ele o terceiro classificado nesta classe Open, em Monsaraz, pelo que andou relativamente isolado ao longo de todo o dia, embora tenha apanhado aqui alguns pilotos, algumas dobragens nas zonas mais complicadas deste percurso, e a ser então o terceiro, atrás da dupla que andou na luta pela vitória até a final. No segundo lugar foi para Daniel Faria, da ADM Horta Fresca, completou 45 controles de passagem, mas gastando cerca de 1 minuto e 50 a mais do que aquele que viria a ser o grande vencedor. Uma jornada muito animada, mas também muito divertida para estes pilotos que aproveitaram ao máximo as paisagens de Monsaraz. Segundo lugar foi então Daniel Faria e a vitória ficou entregue a Álvaro Mota, piloto da X Racing Ferrocávado. Aproveitou e muito, divertiu-se, toda a sua técnica a valer então esta primeira vitória na classe Open. E como podemos ver aqui pelas imagens, muito calor a ser talvez o principal adversário dos pilotos, que tiveram que se hidratar mais do que o habitual, e esta exigência física a ser também um dos pontos de maior espetacularidade desta ronda de abertura do Campeonato Nacional de Hard Enduro Moto Extreme 2023. Foi uma corrida bastante dura, com ritmo alto desde o início. Os meus colegas da minha classe, da Zona Norte, que treinámos bastante mesmo. Chegámos cá, o calor não ajudou muito, mas mesmo pudemos um ritmo elevado. Tive que puxar um bocado dos galões e impor-me um ritmo mais acelerado e no fim consegui a vitória. Imagens do pódio Open, com Álvaro Mota no primeiro lugar, seguido por Daniel Faria e Ricardo Silva. Na categoria de veteranos, foram 7 os pilotos presentes e a 5ª posição aí para Vítor Correia, da MC Work Góis Motoclube, piloto que completou 25 controles de passagem, a ser então 5º posicionado nesta classe, numa jornada também ela muito bem disputada entre os veteranos. Na 4ª posição na classe ficou José Silva, da Motodreams, piloto que também andou relativamente tranquilo na 4ª posição, completou 45 controles de passagem, foi então ele o 4º classificado, ficando aqui relativamente próximo dos lugares de pódio. Pódio esse que na 3ª posição contou com António Vieira, da Dancing Days, 36 controles de passagem, foi o registro obtido por este piloto, António Vieira, também ele habituado às grandes dificuldades do Hard Enduro, e a aproveitar também aqui a sua capacidade técnica para o primeiro pódio neste novo Campeonato Nacional de Hard Enduro. Na frente de António Vieira, viria também a estar então aqui a dupla que lutou pela vitória até aos momentos finais. José Ferreira foi o segundo classificado, 39 controles de passagem terminados por José Ferreira, foi o segundo melhor, com a equipa Moto 3 Tempos Telefina. Irá ficar isolado nesta posição, então o segundo melhor entre os veteranos, atrás de um nome também ele bem conhecido do Hard Enduro. Foi o vencedor da prova de abertura na classe de veteranos. Nuno Pereira, sempre ao ataque, piloto que é bem conhecido deste Hard Enduro, foi o primeiro vencedor na classe de veteranos, um dos mais rápidos ao longo de todo o dia. Foi ele, com a equipa Kebabs Company, a completar os 45 controles de passagem. Sem dúvida, um dos pilotos mais rápidos neste Hard Enduro. Esta foi uma jornada marcada pela forte presença de pilotos na classe Hobby, mais de 50, e também de destacar a presença feminina de Liliana Ribeiro. O pódio da categoria de veteranos, 3ª posição para António Vieira, José Ferreira em segundo e Nuno Pereira, o grande vencedor.